Lições que o Bear Market anteriores nos ensinaram. Para Lucas Passarini, os investidores precisam de paciência, e é isso que eu venho falando aqui direto, paciência, para evitar tomar decisões precipitadas e ter cautela com exposição em altcoins. O Bull Run, iniciado em 2020, trouxe muitos novos investidores para os mercados, e é com eles que eu estou preocupado. Se você é um investidor desse Bull Run iniciado em 2020, o que é Bull Run? Bull Run é a corrida do touro, é quando o mercado começa a ficar verde, 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 e vai subindo, subindo, e fica lindo, lindo, porque aquilo ali atrai, todo mundo fala assim, eu preciso ter esse Bitcoin, cara. Eu não conheço esse Bitcoin, eu não sei do que se trata esse Bitcoin aí, mas eu preciso, eu quero. A galera começa a falar sobre isso e vem, não, eu tenho que ter Bitcoin em carteira. E aí vem um analista mega fudido aí, um cara renomado e fala, tem que ter Bitcoin. Aí vem outro youtuber e outras pessoas vêm e falam, tem que ter Bitcoin, tem que ter Bitcoin. E a galera fica muito com esse tem que ter Bitcoin e compram a qualquer preço. A galera tinha que estar falando que tem que ter Bitcoin agora. Agora é a hora de falar para o pessoal, tem um Bitcoin. Tá barato, tá mais barato que comprar lá em cima. Para que quando chega lá em cima, você possa vender. Geralmente, nesses momentos de euforia, os mercados nos educam muito mal os investidores recém-chegados, que acabam superestimando seus conhecimentos em investimentos, tomando riscos excessivos e acreditando que podem prever a direção dos mercados. Agora que entramos na fase mais rigorosa do bear market e algumas lições serão apreendidas. Vale a pena revisitarmos bear markets anteriores para entender quais erros cometidos por investidores naquele momento também estão sendo cometidos pela nova geração. Em 2008, muitos investidores superestimaram sua tolerância ao risco e aos movimentos do mercado, transformaram muitos daqueles que tinham um horizonte de investimento de 30 anos em reféns dos movimentos de 30 dias. Para a maioria deles, o estresse da alta volatilidade e o ruído das notícias de mercado fizeram com que abandonassem seus planos de investimento. Muito do sucesso nas estratégias de investimento está na habilidade de ignorar as preocupações e ansiedades disseminadas nas redes e noticiários. Peter Lynch, investidor de referência mundial, disse uma vez que quando se trata de investimentos, o órgão mais importante é o estômago e não o cérebro. Estômago e não o cérebro. Padrões de comportamento. Hoje estamos vivendo o terceiro bear market do mundo dos criptoativos. O primeiro teve início em 2014 e durou até meados de 2015, enquanto o segundo foi de 2018 até meados de 2019. Ainda que a história de criptoeconomia seja muito curta, já é possível identificar alguns padrões de comportamentos nesse universo. Se pegarmos uma foto dos principais ativos desse mercado em 2014 e 2022, vamos perceber que muitos projetos surgiram e outros simplesmente desapareceram. Por se tratar de um ambiente tão experimental e volátil, os investidores devem se decidir a entender os fundamentos dos projetos que sobreviveram aos ciclos anteriores, além de dominar os principais fundamentos macroeconômicos que afetam as expectativas dos grandes investidores. Cada ciclo econômico dos criptoativos traz uma nova narrativa e um portfólio novo de projetos. Em um momento de desvalorização e especulação, é fácil ser atraído para esse mercado. Porém, o histórico das quedas mostra a ruína que os movimentos podem causar na carteira dos investidores. Quem sobreviveu ao bear markets passados foram investidores que separaram um volume de caixa para comprar ativos bem fundamentados, e o maior fundamento está no principal ativo, o Bitcoin. O investidor precisa ter muita paciência e evitar categoricamente tomar decisões precipitadas e se expor demais em altcoins. Na verdade, deve-se até mesmo evitar aumentar a exposição em altcoins e principalmente não tomar decisões de investimento baseado no que é falado e compartilhado em grupos ou comunidades de cripto. Outro ponto importante é não se tomar posições alavancadas. O mercado cripto é mais difícil do que parece e a baixa liquidez dos mercados de queda favorece manipulações. Se o investidor se alavanca nos mercados, pode ser liquidado facilmente nessas armadilhas, né? Então, essas aí foram as lições que foram aprendidas nos bear markets anteriores.